Olá, pessoal, queridos amigos da psicologia. Hoje vamos falar sobre psicodrama aqui no seu canal X-History. Então, vamos pensar da seguinte forma: a espontaneidade e a criatividade sabemos que são forças fundamentais da vida psíquica. E o teatro pode ser uma forma, um meio, né, de liberá-las, a espontaneidade e a criatividade, promovendo transformação pessoal e coletiva. Esta ideia faria sentido para você? Bem, então vamos juntos resumir e analisar esta obra interessantíssima de Jacob Levi Moreno, O Teatro da Espontaneidade. Então, este livro foi escrito em 1923 por ele, Jacob Levi Moreno, que nasceu em 1889 e faleceu em 1974. Ele é um psiquiatra, filósofo e sociólogo romeno-austríaco. Sim, ele nasceu na Romênia, tá? Depois se mudou para a Áustria, onde desenvolveu boa parte do seu trabalho, e depois se mudou para os Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. E ele é filho de judeus. Tá? Ele é considerado o criador do psicodrama, da sociometria e um dos pioneiros da psicoterapia de grupo. Seu trabalho transformou a compreensão das relações humanas ao introduzir métodos terapêuticos baseados na ação, espontaneidade e na criatividade. Qual que é o contexto? Este livro é uma das primeiras formulações do pensamento de Jacob Moreno. Tá? Ele surge como crítica ao teatro tradicional e como uma proposta de um novo modelo. Mas qual que é o problema com o teatro tradicional? Tá? O teatro tem que ser, para Moreno, um espaço de criação viva, espontânea e terapêutica, não apenas repetição de uma história. Tá? Então é fundamental, por quê? Porque ele antecede e fundamenta o psicodrama. Então, quem utiliza psicodrama, né, aí na clínica psicológica, na prática clínica, vai ter interesse em ler este livro, né, possivelmente, justamente porque este livro vai trazer os fundamentos do psicodrama. Ele introduz a ideia de ação como método terapêutico e rompe com abordagens puramente verbais e passivas dentro da psicologia. Percebem a sutil crítica de Moreno? Pois bem, qual que é a mensagem principal dele? Justamente a provocação inicial que eu fiz. A espontaneidade e criatividade são forças da vida psíquica, forças vitais da vida psíquica. E o teatro pode ser um meio privilegiado para liberá-las, promovendo o quê? Transformação pessoal e coletiva. Ou seja, é profundamente terapêutico essa dramatização, tá? O psicodrama. Olha ele aí. O ser humano se transforma quando deixa de repetir papéis rígidos e passa a criar respostas espontâneas no aqui e no agora. Sim, falando no aqui e no agora, né? O Jacob Moreno, ele tem essa base humanista, mas ele também recorre e tem como base aí a psicologia fenomenológica e existencial. Então, vou trazer aqui para vocês os principais conceitos desta obra. Como sempre, trago de forma resumida, tá? De forma clara, objetiva, para que vocês entendam qual que é a proposta do autor, o que, que ele trata ali sobre os conceitos. Mas isso não isenta vocês da responsabilidade de se aprofundarem, se possível, lerem o texto na íntegra. Eu até deixo um link aí na descrição, você pode comprar o livro caso você queira. Então vamos lá. O teatro do conflito. Então, aqui ele vai criticar o teatro tradicional por ser baseado em conflitos fixos, roteiros fechados e repetições de dramas já cristalizados. Então ele vai, obviamente, se opor a essa ideia. Né? Não está falando necessariamente que é algo ruim, mas ele pensa em algo que para ele é algo melhor. Tá? Esse teatro tradicional, baseado em repetições e dramas já cristalizados, reproduz padrões e limita a criatividade. E ele é um entusiasta. Né? Ele entende a criatividade como algo vital para o desenvolvimento psíquico. Tá? Então, o conflito no teatro clássico é estático. No teatro espontâneo, ele deve ser vivido e transformado,
Percebem a lógica terapêutica por trás desta crítica? Então vamos lá, alguns exemplos práticos. Um ator repete o papel de marido traído, sem vivência emocional real, sem nunca ter passado por isso em sua vida. Ou seja, ele está atuando de forma mecânica. Um paciente revive sempre o mesmo padrão de brigas no relacionamento. Olha aí, um roteiro psicológico fixo. A pessoa se recusa a criar algo novo para a vida dela. Um grupo encena um conflito social já conhecido, mas sem questioná-lo. Olha só, a manutenção do status quo, das coisas como sempre foram. Obviamente, Moreno se opõe a isso, buscando a inovação, novos modelos, uma evolução. Tá? O teatro da espontaneidade. Agora sim vamos entrar no que é até o título deste livro, desta obra, deste texto. Então aqui, neste capítulo, surge a proposta central, um teatro sem roteiro fixo. Já parou para pensar nisso? Um teatro sem um roteiro fixo? Como assim? Onde os participantes criam no momento, respondendo de forma autêntica e genuína às situações que ali se manifestam. Tá? Então, espontaneidade seria uma resposta nova a uma situação antiga ou uma resposta adequada a uma situação nova. Percebem? Esse é o conceito de espontaneidade para Moreno. Exemplos práticos. Um participante improvisa uma cena sobre medo, criando falas inéditas. Olha só, pega todo mundo de surpresa, a criatividade. Como os outros participantes vão reagir a esta fala? Tudo isso de forma genuína e autêntica, promovendo reflexões profundas e sendo terapêutico, obviamente. Uma pessoa reage de forma diferente a uma crítica. Em vez de atacar, ela resolve dialogar. O que ela demonstra com isso? Um controle emocional. Isso promove reflexão nos demais participantes, na audiência, na plateia. Percebem como isto é terapêutico? Um grupo cria uma história coletiva sem planejamento prévio. Percebe como que é? Ele está promovendo espontaneidade. Essa é a proposta dele. Então vamos lá. O teatro terapêutico. Aqui ele fala que o teatro deixa de ser apenas arte e passa a ser um instrumento de cura. Exatamente, um instrumento de cura. Essa é a proposta de Moreno. Surge o embrião do psicodrama. Sim, qual que é a ideia central? A ação dramática permite acessar emoções profundas e promover reorganização psíquica. Eu vou repetir para vocês a ideia central, porque isso aqui é muito bonito, muito importante. A ação dramática permite acessar emoções profundas e promover reorganização psíquica, através, obviamente, da reflexão. Exemplos práticos: um paciente encena uma conversa não resolvida com seu pai. Olha só, ele pode fazer uma espécie de catarse ali, trazer novos entendimentos e significados e, obviamente, vai ressignificar, trazer novas perspectivas e pode equalizar aí algum tipo de sofrimento. Uma pessoa dramatiza um trauma e ressignifica o evento. Percebe? Ela consegue se livrar de uma angústia, de uma ansiedade. Tá? Um grupo representa situações de ansiedade social para treinar respostas. Sim, a gente pode treinar, a gente pode se desenvolver. E para isso, nada mais que a vida para trazer essas situações inevitáveis. Tá? O teatro do criador. Aqui Moreno amplia a ideia. O ser humano é um criador em potencial. Veja só como a criatividade e a espontaneidade são fatores importantíssimos para o autor. A vida deve ser vivida como um processo criativo contínuo. Se o ser humano tem esse potencial criador, é óbvio que ele transcende a lógica da sobrevivência. Ele vai para a lógica do significado de vida. Tá? Qual que é a ideia central? A saúde psíquica está ligada à capacidade de criar novos papéis e não ficar preso a identidades rígidas. Olha só, hein? Capacidade de criar novos papéis. Tá? Exemplos práticos. Um profissional deixa de se ver apenas como fracassado e resolve experimentar novos papéis, onde ele pode ser bem sucedido. Ele criou um contexto novo para ele,
onde ele pode se desenvolver e entregar outros resultados. Uma mãe rígida aprende a agir com mais flexibilidade com os filhos. Sim, ela compreende que ela pode ser uma mãe melhor, não tão rígida. Tá? Uma certa rigidez ela pode entender que seja necessária para uma disciplina, para criar os filhos dentro de uma ordem, mas o excesso de rigidez pode ser um problema e ela pode trabalhar esse excesso. Tá? Uma pessoa tímida experimenta o papel de alguém mais expressivo em um grupo, se colocar no lugar do outro, desenvolver empatia. É terapêutico. Tudo isso é terapêutico, o teatro do criador. Goethe e o psicodrama. Aqui, neste capítulo, Moreno vai dialogar com Goethe, especialmente com a ideia de criação artística viva, presente em obras como Fausto, grande clássico aí de Goethe. Assim como em Goethe, a vida é um processo dinâmico e criativo. Ele traz do Goethe essa questão da vida ser um processo dinâmico e criativo, não estático. Tá? O psicodrama é a forma de viver isso concretamente. Psicodrama, a vida como um processo dinâmico e criativo, não estático. Tá? Exemplos práticos. Um indivíduo vive conflitos internos como personagens. Por exemplo, a razão versus a emoção. Ora ele encarna ali o racional, ora ele encarna o emocional. Tá? Uma pessoa encena a sua própria tragédia pessoal e a transforma. Quando a pessoa faz algo errado e se prejudica, e ele consegue transcender esse prejuízo e às vezes até rir de si mesmo. Tá? É um exemplo, é só um exemplo. Um grupo dramatiza dilemas existenciais universais. Olha que bonito isso. O quanto de conhecimentos que são agregados, inseridos nesse contexto de dramatização. Muito legal isso, né? Então, vamos falar de prática clínica. Mas antes, pergunto para você rapidamente, está gostando desse conteúdo? Já deixa o curtir. Compartilhe com alguém que você ama, com alguém que você acha importante ter acesso a essas informações e deixe seus comentários, sua opinião é muito valiosa aqui na comunidade. Se quiser este material em PDF, tem um link na descrição, você pode acessar um repositório na nuvem, onde eu salvo todos os PDFs de todos os materiais que estão divulgados no meu canal e também os que eu vou divulgar ainda. Está tudo lá, sempre salvo. Se fizer sentido, se inscreva no canal, estou sempre publicando vídeos neste formato. Então vamos lá para o que interessa: prática clínica, clínica psicológica. Encenação de conflitos internos. Esta é a proposta desta obra, é a proposta do autor. Encenação de conflitos internos. Por exemplo, o paciente representa partes de si. Exemplo, o crítico interno versus o self. Tá? Como o seu lado crítico argumentaria com o seu eu mais profundo, que busca uma evolução. Você pode propor para o paciente encenar isso. Treino de novos comportamentos, como simulação de situações sociais difíceis. Então, eu mesmo já fiz uma dramatização bastante interessante, uma simulação. Um paciente que tinha uma entrevista de emprego muito esperada e eu me passei pelo recrutador. Eu falei, eu vou fazer perguntas para você e vamos encenar aqui uma entrevista de um processo seletivo. E foi muito interessante, ajudou muito ele. Tá? Então, é esse tipo de exemplo que eu dei aqui, é disso que estão falando de treino de novos comportamentos. Ressignificação de experiências, ou seja, reencenar eventos traumáticos que aconteceram com novos desfechos. Tá? Primeiro que acessar um evento traumático que aconteceu lá no passado, com a visão que a pessoa tem hoje, isso por si só já é restaurador. Né? Já tem um potencial ali de ressignificar, de compreender por uma nova perspectiva. Você dando um novo desfecho ainda, pode trazer mais amplitude ainda para essa experiência. Interessante, não? Exploração de papéis sociais, ou seja, pai, o filho, o profissional, o parceiro. Como você é enquanto pai? Me explica. Como você é enquanto filho ou filha? E na empresa, como que é o seu dia a dia? Como que é o seu relacionamento com as pessoas? E assim por diante. Explorar esses papéis sociais. Tá? Então vamos lá.
mudanças propostas por Moreno neste livro. Sair da repetição automática, percebem a lógica terapêutica? Entrar na criação consciente, deixar de ser passivo, ou seja, viver por viver, ir empurrando com a barriga, o tal deixa a vida me levar, que para nós psicólogos é um absurdo essa frase, né? Não, é tornar-se protagonista, vamos fazer com que o nosso paciente ganhe independência e autonomia na vida para que ele possa se desenvolver. Tá? Nada de empurrar com a barriga e deixar a vida levar. Abandonar papéis rígidos, experimentar novos modos de ser, testar, experimentar e valorizar o aqui e agora, em vez do passado fixo. Isso não quer dizer que é para negligenciar as vivências passadas. Sim, podemos olhar para o passado, aprender muitas coisas, com certeza, mas não focar só nisso. Vamos olhar o hoje, o aqui e agora, a sua experiência no presente. Como se estabelece relação com as pessoas, com as experiências, com o passado e o futuro, aqui e agora. Tá? Isso importa muito também para Moreno. Algumas intervenções práticas eu trouxe aqui pensando nesta obra, né? Inversão de papéis, ou seja, o paciente assume o papel de outra pessoa, por exemplo, a mãe, o chefe, né? Faz aquele exercício, se põe no lugar, como que ela falaria, como ela se expressaria, que tipo de argumento ela usaria. Isso aqui é muito interessante, porque ajuda a desenvolver empatia e traz insights positivos que podem favorecer ali a relação da pessoa com outras. Tá? O espelho. Outro participante representa o paciente. Olha que interessante. Isso permite observar a si mesmo de fora. Olha que experiência interessantíssima. O duplo é uma intervenção interessante também, onde o terapeuta verbaliza emoções não expressas do paciente. Você percebe que tem algo acumulado ali e você fala, isso é raiva acumulada? Isso é angústia? Isso é nojo que você sentiu na hora? Tá? Você verbaliza e vê se faz sentido ou não para o paciente. Cenas futuras. O paciente encena um cenário desejado. Exemplo, uma entrevista de emprego. Então, feche os olhinhos, imagine como ela é e me fale, me conte. Vamos encenar aqui juntos. Tá? Catarse de integração seria liberação emocional seguida de uma reorganização interna. Catarse, ir lá atrás e reviver aquela cena de alguma forma e liberar as emoções que ficaram represadas ali. Isso ajuda na reorganização interna. Olha ele aí, Jacob Levi Moreno. Trouxe algumas frases interessantes para a gente refletir aqui. A espontaneidade é a resposta adequada a uma nova situação ou uma nova resposta a uma situação antiga. Temos aqui a definição central do conceito-chave deste livro, O Teatro da Espontaneidade. O homem é um criador que esqueceu a sua capacidade de criar. Sim, ele está criticando a rigidez dos papéis sociais. A ação precede a compreensão. Aqui temos o fundamento do psicodrama, viver antes de interpretar. Olha só, interessante, né? Então, qual que é a principal lição que fica aqui? A saúde mental está profundamente ligada à capacidade de agir com espontaneidade e criatividade diante da vida. Então ele faz essa correlação, tá? Agir com espontaneidade e criatividade traz saúde mental. Por que vale a pena ler este livro? Gente, eu trago aqui no canal, vocês conhecem meu trabalho, eu trago aqui um pequeno resumo, claro, para que vocês entendam a proposta do autor. Mas leiam, se aprofundem, tá? Então vamos lá. O livro muda a forma de entender a terapia, uma terapia passiva para uma terapia ativa, de performance, de ação. A identidade de fixa para a dinâmica, a rigidez dos papéis sociais são bastante questionadas. E o próprio viver, de repetição de padrões para a criação de algo novo. Muito bonito isso, né? Então, olha ele aí. Talvez o maior sofrimento humano não esteja nos conflitos em si, mas na incapacidade de criar algo novo a partir deles, a partir desses conflitos. Muito bonita essa frase, né?
muito legal, muito profunda e reflexiva. Então é isso. Para você que ficou comigo até aqui, de coração, deixa o meu muito obrigado. Gostou? Deixa o curtir. Compartilhe com alguém que você ama. Comente a sua opinião, é muito importante para a nossa comunidade. Na descrição, tem os links para você baixar o PDF ou para você comprar o livro, caso queira, tá? Se fizer sentido, se inscreva no canal, estou sempre publicando vídeos neste formato e vou deixar algumas sugestões de outras obras interessantíssimas de grandes autores que eu resumi e analisei para vocês, para torná-los profissionais de saúde mental cada vez melhores. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.